João capítulo de número 1, também o versículo de número 1 da palavra de Deus. Você encontrou? Amém, Jesus. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Fala assim comigo: sem Ele, mais forte, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Feche os seus olhos nessa hora, feche os seus olhos. Aleluia. Se foram feitas todas as coisas por Ele, significa que Ele também nos fez, e Ele nos fez com um propósito. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus, ao Todo-Poderoso. Ele fez todas as coisas, a Ele pertence todo o poder, a Ele pertence toda a honra, a Ele pertence toda a glória, e para isso que nós estamos aqui nessa noite. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, mais uma vez, Deus, nós nos encontramos, Pai, na Tua casa, nesse lugar que o Senhor se chama de casa de oração, lugar de nós adorarmos, bendizermos o nome do Senhor. Pai, muito obrigado em nome de Jesus Cristo, Deus, por mais uma oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá, de nós estarmos, Deus, neste lugar, de nós estarmos, Deus, reunidos em nome do Senhor. Sabemos, Deus, que muitos, Deus, não vieram, ou muitos não puderam vir, não importa, Deus, eles estão simplesmente perdendo a porção que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós ora a Ti, Deus, em favor de cada vida que veio, Deus, até a Tua casa, até a cada vida, Deus, que veio aqui essa noite. Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre a Tua vida, Pai. Derrama, Senhor, fortalecimento, a Tua graça, Deus, a Tua unção, Deus, o Teu poder, Pai, a ousadia, Pai, aquilo que os Teus filhos têm buscado, Deus, a cura, a libertação, aquilo que os Teus filhos têm buscado, Deus, esperado em Ti, Pai, eu Te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja ministrado nessa noite, em nome de Jesus. Receba do Senhor, querido, a Tua porção para esse momento, para essa noite, no nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar por um instante, em nome de Jesus. E passagem muito conhecida, todas as vezes que nós olhamos para essa passagem, nós vemos a respeito da criação e vemos também a respeito do Criador, do Deus que fez e do Deus que formou todas as coisas. Só quero deixar uma coisa bem clara com você, amado. A Bíblia, quando fala a respeito de Deus, de ser o único Deus, a Bíblia não está dizendo que existe simplesmente um Deus. A Bíblia está dizendo que existe uma unidade de Deus. Existe o Pai, Deus, o Criador. Existe o Filho, Jesus, Deus. E também o Espírito Santo, o próprio Deus. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos Jesus na criação. E quando Deus ele disse: façamos o homem, façamos isso, façamos aquilo, nós vemos a unidade, nós vemos a comunhão e nós vemos também uma concordância. Porque o Senhor ele age no meio da comunhão, e o Senhor age também no meio da concordância. E é interessante, querido, que quando diz que no princípio era o Verbo, no princípio era o Verbo, ele estava com Deus. E quando se fala em verbo, se fala em palavra, o Senhor ele criou, assim como diz a carta aos Hebreus, o Senhor chamou a existência como se as coisas já existissem, mas o Senhor chamou a existência do nada, do vazio. O Senhor simplesmente chamou a existência e todas as coisas vieram a existir, todas as coisas vieram a se formar, vieram a ser feitas através da palavra, através do poder do nosso Deus. Então, querido, quem é que vai criar um negócio desse tamanho? E quem é que vai, vamos chamar assim, de enfeitar um céu ou aquilo que está acima da nossa cabeça? Quem é que vai enfeitar tudo isso com um trabalho todo e sem nenhum propósito? Ninguém faria isso. Mas Deus criou, Deus formou todas as coisas com um propósito. Fala assim comigo: Deus. Fala mais forte: Deus. Tem um propósito na minha vida. E nós precisamos entender, querido, qual o propósito, qual o plano, qual o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque nós vivemos aqui, querido, nesse mundo em que nós estamos
no mundo dos viventes, vamos chamar assim, nós vivemos por um período de tempo, simplesmente por um espaço de tempo. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. A Bíblia nos diz que, no livro de Salmos, que a vida do homem, conta a respeito de uma geração, 60 ou 70 anos. O que passa disso é canseiro e enfado, a dorzinha aqui, aquilo ali, meu Deus, aquela coisa, o Senhor leva logo. E o que passa disso é canseiro e enfado, diz a palavra. Então, querido, o Senhor criou, o Senhor formou todas as coisas e nos fez também com um propósito. Irmãos, no pouco tempo que nós temos de vida, irmãos, no pouco tempo que nós estamos aqui nesse mundo, onde nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós estamos simplesmente de passagem, a nossa pátria não é essa, mas enquanto nós estamos passando por aqui, o Senhor nos deixou para que nós fizéssemos escolhas. Amém, querido? Nós estamos simplesmente nessa vida, nesse curto período de tempo, para fazer escolhas. Até hoje eu tenho 43 anos de vida, querido, e o Senhor nesses 43 anos permitiu que eu fizesse escolhas. Não sei quanto tempo você tem de vida, você tem vivido, mas nesse tempo que você tem, querido, que você existe desde o seu nascimento, o Senhor permitiu que nesse tempo você fizesse escolhas. O Senhor não interfere nas escolhas que nós fazemos. Se o Senhor interferisse, Ele já teria interferido lá quando Eva tomou por atitude própria o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor permite que as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E infelizmente muitas pessoas que não escolhem aquilo que é do Senhor, elas, é lógico, a lei da semeadura não falha, existem consequências para isso, mas o Senhor sempre vai dar liberdade para nós escolhermos ou não, para nós dizermos sim a Ele, ou para nós dizermos sim simplesmente para a nossa vida, simplesmente para a nossa maneira vaga, para a nossa maneira vã de viver como um ser natural. E deixa eu fazer a primeira pergunta para você, querido: qual a escolha que você tem feito para a tua vida? O que você tem escolhido, querido? Que direção você tem tomado, querido? A palavra do Senhor diz que para nós sermos filhos de Deus, nós estarmos na condição de filhos do Senhor, da filiação, para esse grau de parentesco, de intimidade com o Senhor Deus ela existir. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são filhos de Deus, porque eles andam na direção dele. Mas o que é ser guiado? É ouvir segundo aquilo que o Senhor te fala. O que o Senhor fala, querido. O Senhor fala ao nosso coração, o Senhor fala aos nossos ouvidos, o Senhor fala, querido, na nossa mente, querido. O Senhor, Ele trabalha, querido, na nossa vida, quando nós deixamos, quando nós entregamos nas mãos dEle, querido. Então, querido, está escrito que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele, Jesus, Ele estava no princípio com Deus, lá na criação, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Todas as coisas foram criadas por Ele. Imagine você ali, vendo Jesus, o Espírito Santo e o Pai na criação, criando todas as coisas. Você pode pensar assim: como é que alguém escreveu um negócio desse? Se não tinha ninguém ainda mais para ver, Deus nem tinha feito o homem. A Bíblia é um livro, querido, de revelação, cheio de revelações. Para você ter ideia, o livro do Gênesis foi escrito por Moisés bem depois de Abraão, bem depois de Isaac, Jacó, bem depois dessa geração desse povo aí. Foi escrito o livro de Gênesis. Deus revelou, Deus foi ditando para Moisés as coisas que foram feitas lá no começo, onde ninguém existia. Deus foi dizendo para eles. Não só do começo, mas também do fim, porque Moisés escreve coisas que estão escritas lá em Apocalipse, do começo e do fim. Mas, ou seja, voltando aqui para o começo, o Senhor foi ditando, o Senhor foi dizendo, porque senão ninguém saberia a respeito da criação. Senão nós poderíamos ficar dando ouvidos para tantas filosofias de homem que dizem que o mundo foi criado e que tudo surgiu através de explosão, através de um macaco, através de sei lá do que. As pessoas continuariam acreditando em tudo isso, sem fundamento nenhum, querido. Sem fundamento nenhum. E ainda há alguns que acreditam que no bom veio do macaco. Tem uns que até têm raciocínio de macaco, né? Mas alguns acreditam, né? Para pensar uns negócios desses, volta a enrolar o rabinho na árvore e sair correndo de um lugar para o outro. Porque como é que todas as coisas formadas perfeitamente, cada coisa no seu lugar, querido? A proteção que existe sobre a Terra para que asteroides, tantas coisas assim não venham chocar contra a Terra, a poluição, vamos dizer assim, que existe no espaço, aquilo que vem à Terra é como se existisse, vamos dizer assim,
algo que protege, um anel, muitos falam desse anel, mas se for, eu chamaria de aliança de Deus com o homem. Deus disse que guardaria a terra, guardaria os seus filhos, mas uma proteção de Deus somente nesse mundo, somente nessa terra, somente nesse mundo. Porque Deus criou, e Deus formou, e Deus fez com um propósito, Deus fez com um plano. Sabe, querido? E nós vemos muitas pessoas que não conhecem, muitas pessoas que desconhecem, irmãos, o plano e o projeto que Deus tem para as suas vidas. Você quer conversar com a pessoa, querido, que está em depressão, com a pessoa que está para baixo mesmo, com a pessoa que está cansada da sua vida? Conversa sobre o plano, sobre o projeto de Deus. Porque normalmente quando as pessoas elas estão vivendo, querido, nesse estágio, elas já esqueceram ou elas já deixaram de valorizar tudo isso. Para elas a vida já não faz sentido mais, porque ela imagina que já não tem mais algo para ela, que Deus não tem algo preparado para ela. Então ela começa a ir para baixo, cada vez mais para baixo. Mas quando você põe, querido, no teu coração, querido, que Deus Ele te fez, que Deus Ele te formou, que o Senhor te criou com um propósito, e que o Senhor um dia vai tirar você desse mundinho que nós vivemos e vai te levar para uma cidade maravilhosa, para Nova Jerusalém, querido. Você pode ter certeza que dentro de você vai ter fé, dentro de você, querido, vai existir um propósito, querido, vai existir uma busca, vai existir uma meta, vai existir uma direção, amado. Você vai ter um lugar, querido, olhando para alguém, para o autor e consumador da tua fé. Você vai ter um lugar para andar, querido. Você vai ter uma direção. Você não vai ficar andando errante de um lugar para o outro. Se alguém perguntar assim, o que você está fazendo da vida? Você está falando, eu estou servindo meu Deus. Mas que propósito tem isso? Isso é uma semeadura. Eu estou plantando porque eu sei que um dia eu vou colher. E a palavra do Senhor diz no livro de Salmos que aqueles que plantam, aqueles que semeiam com lágrimas, um dia eles colherão com alegria, mano, aquilo que eles plantaram. Hoje você talvez esteja chorando na tua vida cristã, muitas vezes, querido, derramando lágrimas porque talvez ninguém te vê, talvez alguém tenha dificuldade de olhar para o teu sentimento, para o teu sofrimento, talvez ninguém te ajuda na caminhada. Hoje você pode estar semeando a tua vida cristã com lágrimas, querido, mas um dia você vai colher com alegria no nome de Jesus. Um dia você vai ouvir uma voz que diz: vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Lá quando o Senhor estava criando, querido, o mundo, Ele também já estava fazendo o fim de todas as coisas. Deus é um Deus que faz, querido, espera para ver o que acontece para fazer o final. O Senhor, Ele vê, Ele conhece todas as coisas. Ele é Deus de eternidade, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, amado. Ele é Deus, querido. E tudo foi feito por Ele. E nele estava a vida. E a vida era a luz. Por que nele estava a vida, gente? Por que nele estava a vida? Eu não sei quantos anos você leu esse trecho da palavra, mas por que nele estava a vida? Porque antes de Deus, querido, antes do Senhor Jesus, não existia vida. Mas Ele veio dando a vida para todas as coisas. Criou todo o exército do céu, deu vida. Criou todo o exército da terra, deu vida. Uma vida preciosa, que não merece ser jogado fora, nem por nós e nem pelos anjos. Um desavisado que esbanjou aquilo que Deus deu, ele já foi lançado fora aqui. Isso mostra quando nós esbanjamos, quando nós jogamos a nossa vida fora, os privilégios que Deus nos dá. Nós não podemos perder a oportunidade, irmãos, de sermos salvos. Não podemos perder a oportunidade, irmãos, de vir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O fato de nós virmos à casa do Senhor não pode ser um motivo de tortura, um motivo de peso para nós, porque Deus não receberia o nosso louvor, não receberia a nossa adoração, não receberia aquilo que nós temos para ofertar, para apresentar diante dele, querido. Então, o Senhor nos deu uma vida preciosa. O Senhor fez o homem, formou o homem, soprou nas narinas dele, deu fôlego de vida. E o homem passou a ter características de Deus antes do pecado. O homem passou a ter características de Deus. Sabe, querido? Mas isso foi perdido através da desobediência de Eva. Você sabe quando que essa característica, sabe quando o caráter de Deus, sabe quando nós tomamos tudo isso de volta? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós passamos a receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E algo de Deus, Ele passa a morar, a habitar em nós. Nós passamos a refletir a glória de Deus. Só aí então.
Então todas as pessoas que não têm Jesus, que um dia não entregaram suas vidas para Jesus, que um dia não desceram as águas do batismo, essas pessoas elas não têm características de Deus, por mais que sejam pessoas boas, elas não refletem a glória de Deus. Mas querido, continua dizendo assim, e a vida estava com ele, e a vida, ela veio ali, como o Senhor Jesus dando, né, aos homens, veio como uma luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Jesus, quando veio, querido, ministrando para as pessoas, lá no no Evangelho de Mateus, lá nos primeiros capítulos 3 e 4, quando João Batista passa para Jesus, ele vem ministrando, preparando o caminho para o outro. Jesus vem ministrando para as pessoas. E em uma das primeiras ministrações, Jesus diz que as pessoas estavam assentadas assim como em trevas, e a luz ela brilhou. A luz brilhou sobre as pessoas que estavam lá. E sabe o que significa isso? Toda pessoa que não tem Jesus na sua vida, ela está em trevas. E todas as pessoas que elas agem por instinto, querido, que elas agem por aquilo que alguém diz, que elas agem, querido, segundo diz a mídia, que elas agem, querido, simplesmente por força de impulso, elas não estão na luz, mas elas agem, pelo menos naquele momento, elas passam a estar em trevas. Porque somente as pessoas que elas buscam a direção de Deus, através da palavra, através do Espírito Santo, que elas buscam a instrução do alto, querido, somente essas pessoas, a luz brilha sobre elas. E quando a luz ela brilha, querido, sobre elas, por que, pastor? Mas a luz não brilha sobre todos. Não, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A luz ela brilha com um propósito. Qual o propósito, por exemplo, que quando nós acendemos a luz, o que nós vamos fazer? O que nós olhamos quando nós acendemos a luz? Talvez você não perceba na tua casa, mas quando você acende a luz na tua casa, você olha sem perceber as coisas, vê se todas as coisas estão no lugar, assim como você deixou. E quando você passa, você não percebe isso, mas a atitude que normalmente a gente toma, olha uma coisinha lá, mas será que eu deixei isso aqui mesmo? Parece que eu não deixei aqui, e passa, coisas assim. Quando a luz ela brilha, significa que algumas coisas precisam ser consertadas que estão fora do lugar. É por isso que a luz brilha, senão não existiria propósito da luz brilhar, da luz ser acendida. Quando Jesus disse que a luz brilhou, querido, e as pessoas que estavam em trevas ali, o que aconteceu? Elas perceberam que elas estavam em uma condição de pecado, uma condição errada, e elas buscavam Jesus, arrependimento. Ô Senhor, puxa, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe, Senhor, o que eu tenho que fazer? E Jesus dava conselhos para elas, mostrava, apontava o caminho. Muitos seguiram a Jesus interessados, sim, muitos, não todos, mas muitos se interessaram naquilo que Jesus tinha para mostrar, na salvação, no reino de Deus. Assim como, por exemplo, querido, nós estamos preocupados com aquilo que Jesus tem para mostrar para cada um de nós, querido, para mostrar a respeito do reino de Deus, a respeito da vida dele para cada um de nós. O projeto, o plano de Deus, os sonhos de Deus, nós deixamos de viver os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. É para isso que a luz ela brilha, querido, sobre cada um de nós. É por isso, querido, que quando a luz do Evangelho ela chega até cada um de nós, nós vamos buscar conselhos no Senhor, conselhos na palavra, para saber que atitude tomar, para saber que namorada buscar, para saber que sociedade buscar, para saber que emprego, para saber como é que eu trato meu pai, como é que eu trato minha mãe, para saber como é que eu chego diante da presença de Deus, para saber como é que eu sirvo a Deus, para saber o que Deus ele aceita de mim, o que Deus não aceita de mim, para saber qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor Jesus. É para isso que a luz brilha. E quando a luz brilha, os nossos olhos eles se abrem para a realidade. Eles se abrem para a realidade. E esse moço, e João, ele continua dizendo que houve um homem enviado de Deus. Olha só o que está dizendo. E o nome dele era João. E veio dando testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, através dele, porque ele era um canal, ele era um caminho preparado para que as pessoas através desse caminho chegassem a Jesus. Não era ele a luz, mas veio para testificar, ou para que testificasse da luz. Aí estava a luz verdadeira, a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito, o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, os seus não o receberam. A voz do que clama no deserto estava anunciando, lá no Rio Jordão, aquelas mediações. Olha, se arrependam porque é chegado o reino de Deus. Se arrependam para a salvação.
Ninguém pode fugir da ira futura. Olha, o machado está posto à raiz. Olha, aquele que vier ao Senhor, ele vai dar frutos, mas aquele que não vier vai ser cortado, porque não dá frutos e vai ser lançado fora. E João falava tantas coisas a respeito de Jesus, criou uma expectativa nas pessoas a respeito de mas quem é esse Jesus? E o interessante, querido, nas nossas vidas, na nossa geração de hoje, é criar expectativa no coração das pessoas a respeito da fé e a respeito de Jesus Cristo. Criar expectativa, a ponto de alguém dizer assim, mas quem é esse Jesus que você fala tanto? Eu quero ir um dia para ver quem é esse tal de Jesus que você fala tanto. Quem é esse Jesus que você fala com tanta empolgação, parece que ele tem alguma coisa para você? Quem é esse Jesus que parece que é tudo na tua vida, parece que é mais que a tua mulher? É mais que a tua casa? É mais que o trabalho? Sem ele não existiria nenhum trabalho, nem nada. Sabe, querido? A ponto de as pessoas querem, por exemplo, no caso de amanhã, algum polvinho ou vai passar, eu acredito, no coração de algumas pessoas que ouviram aquele barulhão lá e você panfletando, você é o momento de dizer, olha, Jesus te ama, ele tem um plano, um propósito na tua vida. Alguém vai dizer assim, mas só alguém doido para um domingo de manhã estar aqui perdendo tempo, eles imaginando e entregando esses negócios, se barulhando todo na rua. Vou ganhar o que com isso? A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Cada alma que você ganha é como uma pedrinha na tua coroa. Como é que você quer a tua coroa? Aquilo que o Senhor vai colocar na tua cabeça. Algo simples, ou você quer algo adornado, algo enfeitado? E algo que você vai carregar, querido, por toda a eternidade. Algo que quando alguém olhar para você, vai saber se você trabalhou muito ou pouco, se você ganhou muitas almas para o Senhor ou não. É como, por exemplo, o galardão, quando nós recebemos a recompensa. Através do nosso galardão, querido, da nossa recompensa, as pessoas vão saber se nós realmente trabalhamos para o Senhor ou se nós simplesmente um dia aceitamos, entregamos a vida para Jesus e simplesmente isso, marcávamos um ponto na igreja, amém. Simplesmente isso. As pessoas vão saber. É por isso que vai existir um diferencial no céu. Vai existir um diferencial. Para aqueles que serviram, recompensa. Para aqueles que não serviram, simplesmente salvação. Para aqueles que fizeram a obra do Senhor para a sua glória, a obra não vai ser aceita pelo Senhor. Mas aqueles que fizeram para o louvor e para a glória de Deus, a obra vai ser aceita e vai ser escrito também no livro das obras para um dia a pessoa ser recompensada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Qual será o tamanho da nossa recompensa? O que você já fez por Jesus? O que você já fez pelo Evangelho? Eu acredito que na última manhã da consagração, eu comentei um dia antes a respeito de quantos poderiam pelo menos largar suas camas para estar por causa de Jesus na igreja no dia de manhã. Teve gente que não largou a cama não. Teve gente que preferiu a cama. Uma cama quente. Que coisa, né? Mas, querido, continua dizendo assim, amado. Veio para os que eram seus, os seus não receberam, os seus o rejeitaram. Falando o que é claro do povo judeu. Mas como o Evangelho veio e foi, através do apóstolo Paulo, levado para os gentios, deixa eu falar uma coisa para você. Mas os seus não receberam. Quantos tem Jesus, querido, por alguém que deve ser honrado nessa noite e por isso fizeram questão de estar na casa do Senhor? E tem o Senhor como alguém muito valioso, alguém muito precioso, a ponto de não honrar nem seus compromissos, mas em primeiro lugar buscar em Deus. Tendo até mesmo muitos afazeres nas suas casas, mas preferiram buscar ao Senhor. Quantos nos dias de hoje são capazes disso? Quantos nos dias de hoje, querido, seriam capazes, querido, de dizer não para si, não para a sua própria vida e dizer sim para o Evangelho? Quantos seriam capazes disso? Será que nós seríamos capazes, por exemplo, de o Senhor falando conosco, é claro, e através da autoridade do nosso ministério, depois de tanto trabalho, e põe trabalho nisso, o Senhor, bispo na direção do Espírito Santo, diz assim, olha,
a gente vai, orou a Deus e a gente vai fazer uma mudança. Nós sentimos de Deus isso, ainda vamos fazer uma mudança. E nós vamos transferir você lá para o Paraná. Lá para o fim do Paraná, lá chegando lá no Paraná. Lá perto da fronteira. Será que nós seremos capazes disso? Será que nós seremos capazes de largar tudo aquilo que nós já fizemos e crer que o outro que vai ser colocado vai fazer o melhor na direção de Deus e seja entregue a Ele e louvado seja o Senhor e vamos para o trabalho? Seremos capazes disso? Será? Ou o emprego lá na empresa vale mais do que o Senhor Jesus, do que o plano e propósito que Ele tem nas nossas vidas? Você já imaginou que depois de um propósito desse, a gente pega o carrinho para a viagem e a gente não consegue concluir essa viagem, em obediência à palavra de Deus, a gente está no caminho, o carro bate, acontece alguma coisa, morre todo mundo. E a gente morre em obediência à palavra do Senhor, lá no caminho por onde Ele estava mandando a gente. Você já imaginou como é que é isso? Como é que é essa recepção no céu? Você já imaginou como é que é a recepção, querido, no céu, querido? Quando alguém que tiver que perecer, que pereça como filho de Deus, a pessoa perecendo como filho de Deus, não quer sair dessa condição e ela prefere perecer do que sair dessa condição de filho de Deus, de filha do Senhor. Ela prefere perecer nesse mundo do que deixar de ser filho em obediência. Você imaginou como é que essa pessoa é vista por Deus? Como é que essa pessoa é vista pelo Senhor? Você imaginou? Você deixar de falar palavrão, que é o que você mais gostava na vida por causa de Jesus. Você disse assim, quando alguém te aborrece, você fala assim, olha, há um tempo atrás eu sabia muito bem onde eu colocava você, mas agora eu vou orar pela tua vida e o Senhor te abençoe. Por amor a Jesus você faz isso. Antes você saía nas noites, você fazia, refazia, desfazia tantas coisas, agora você olha para dentro de você e fala assim, até, sabe, alguma coisa mexeu com o teu corpo, até esse desejo talvez passe assim, sabe, de repente por você, e você fala assim, não, por causa de Jesus, eu vou permanecer no meu estado, na minha condição de filha de Deus. Eu sei que o mundo oferece muitos prazeres para a minha carne, mas por causa de Jesus, eu vou permanecer em obediência, eu vou ficar no meu lugar, porque é o que Jesus quer para a minha vida, sabe? Quando você olha lá para os teus amigos, se você disser que é cristão, eles vão deitar no chão, rolar de rir de você e vão zombar do teu Deus. E você, por causa do amor que você tem pelo Senhor, você diz assim, não, eu vou continuar na minha condição de cristão. Por mais que dizem aquilo que querem dizer, aquilo que vão dizer, não importa. Por causa do meu Deus, eu vou continuar sendo fiel, vou aguentar zombarias, vou aguentar pessoas falando, não importa. O homem ele vai me entristecer, mas o Espírito Santo de Deus vai me alegrar. Você é capaz, querido, de fazer isso pelo Senhor teu Deus, querido? Você é capaz de fazer isso? Eu creio que as nossas obras, tudo isso diante do Senhor tem recompensa, tudo isso tem recompensa diante do Senhor. Eu creio nisso, querido, porque o Senhor já tem feito grandes coisas em nossas vidas, nós acreditamos nisso. Quando a gente acha que está perdendo alguém, querido, lá na frente o Senhor faz algo superabundar nas nossas vidas, e a alegria ela engole, querido, toda a tristeza. A alegria ela sufoca toda a tristeza, e nós vemos que assim como a glória da segunda casa é maior que a da primeira, assim como nós vemos que a cura é sempre maior do que a ferida, assim, querido, nós vemos e nós percebemos também que Deus ele tem muito mais para cada um de nós do que esse mundo tem para nos oferecer. O mundo não tem nada que presta, querido, para nos oferecer. O mundo, querido, já estou encerrando, o mundo, a alegria é só da carne. Se você chega na tua casa, por exemplo, agora ou daqui a algumas horas, você vai, por exemplo, estou dando um exemplo, você vai ligar o teu aparelho de TV, querido, e alguma coisa que vai te fazer rir, ou aquilo que nós chamamos de piadas imundas, é quando, por exemplo, alguém fala mal do outro, ou humilha o outro em palavras, e se faz entender que o outro é muito esquisitão, muito estranho, o outro sabe de nada. E as pessoas elas rolam, dão risada no sofá e levantam as pernas para rir no sofá. E o cristão rindo de algo, às vezes de uma deficiência de alguém, porque alguém tem dificuldade para entender alguma coisa, o cristão rola no chão, chora de rir. Nem na presença do Senhor ele chora tanto quando de rir na casa dele, rolando no sofá, de coisas assim. A graça para nós, ela é outra. Sabe quando o nosso coração se alegra? Quando nós sabemos que o irmão foi abençoado.
Nosso coração se alegra quando nós sabemos, querido, que a vida de alguém foi alcançada, que alguma família foi restaurada. Nosso coração se alegra. Sabe, querido, o Senhor gostaria de fazer tantas coisas no nosso meio, nas nossas vidas. Mas Ele veio porque eram seus, muitos dos seus eles rejeitam, eles desprezam aquilo que o Senhor tem para fazer. Sabe, querido, o Senhor tem tantas coisas para fazer através de nós, mas nós não deixamos, nós não permitimos. O Senhor, Ele quer, querido, realmente entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, balançar a nossa estrutura, quer fazer tanta coisa, a gente não deixa, a gente fecha a porta. A gente sai da igreja e fecha a porta depois para o Senhor Jesus. A porta é aberta às vezes só na igreja, mas saímos da igreja e nós fechamos a porta. O Senhor, querido, Ele quer entrar no nosso trabalho e fazer a revolução no nosso trabalho. Mas lá no trabalho, muitas vezes, nós temos vergonha de falar que somos cristãos, porque nós imaginamos a reação, aquilo que vão pensar de nós. Temos medo da rejeição e não falamos da palavra. Nós esquecemos, querido, que antes de um trabalho, antes de uma porta aberta, existe um Deus que comprou nossas vidas com o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Você vai ter tempo para todas as coisas, tem tempo, mas o Evangelho ele é pregado em tempo e fora de tempo, assim como está escrito, querido. Porque em todo tempo também almas perecem. Nós conhecemos essa verdade, nós conhecemos, querido, o caminho que leva as pessoas para o céu, mas mesmo assim nós nos calamos e muitas pessoas perecem por isso, e nós achamos que está tudo bem. E aí, irmão, como é que você está? Ah, estou maravilha, se melhorar estraga. Amém, se melhorar estraga, ouvir a festa, não sei o que. Mas pessoas estão indo para o inferno, e nós falamos se melhorar estraga. Pessoas lá, ó, muitas vezes não têm recurso por alimento, até mesmo muitas vezes falta alimento. Sabe, aqueles missionários lá, que deixaram suas vidas por causa do Evangelho, para ganhar tantas almas, e pode ser um parente meu e um teu, que está em tal lugar que nós nem sabemos, e eles são alcançados pela vida daqueles missionários. Falta recurso. E às vezes nós olhamos mais para aquilo que nós temos do que para as almas, que nós dizemos assim, que vale mais que o mundo inteiro, mano. Se nós achamos, por que nós não investimos nas almas? Se nós realmente entendemos, querido, que a obra de Deus é importante aqui na terra, por que não levamos, querido, assim as coisas, abraçamos mesmo para valer? Se nós achamos, querido, e nós percebemos que as pessoas que estão lá fora são importantes para o reino de Deus, por que, amado, nós não vamos evangelizar no domingo de manhã e entregamos as primícias para o Senhor? Nós olhamos para a igreja e vemos tantas cadeiras vazias, mas quantas almas eu ganhei esse ano para o reino de Deus? Durante um ano, 365 dias, quantas almas eu ganhei para o reino de Deus? E nós olhamos, pastor, eu ganhei almas, pastor. Quantas almas nós ganhamos para o reino de Deus? Entre os que estão aqui, se nós trouxermos uma apenas, nada mais que isso, a capacidade já transborda. A igreja nem vai ter capacidade praticamente para suportar. Uma alma só é o suficiente. Por ano, no reino de Deus, nós achamos muito. Sabe, irmãos? Existem pessoas, irmãos, que disseram não para si mesmo, que disseram não para suas vidas. Sabe por que nós estamos aqui, que eu estou aqui, que você está aí? Porque alguém um dia não se importou com a sua moral, como é que ele ia ser recebido, mas ele falou da palavra. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia, irmãos, na minha vida eu já falei para você a respeito do Juliano, falei para você a respeito da minha esposa, que falava da palavra de Deus para mim. Onde estava, eu encontrava aquele moço. Mas ele não estava nem aí, ele não estava preocupado com o que eu ia dizer para ele. Ele queria dizer de Jesus para mim, fala de Jesus para mim. E eles não olharam para eles mesmos, para como eles iriam ser recebidos, eles queriam falar de Jesus. Muitas pessoas negaram-se a si mesmo, para que hoje nós fôssemos salvos. E às vezes nós não entregamos, não devolvemos isso na mesma proporção. Só quero encerrar com um versículo. Está registrado em 2 Pedro. Perdão, 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Versículo que eu gosto muito. Está escrito assim: mas vós sois geração eleita, eleita falando de nós, não escolhidos, escolhidos de Deus, eleitos nós, eleitos do povo gentil. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido, para que anuncieis, olha o propósito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como muitos lá naquele tempo estavam sentados em trevas também, lá, se vivêssemos naquela época, lá estávamos sentados em trevas, eu e você, e alguém negando-se a si mesmo por nossa causa. Se nós vivêssemos no mesmo tempo, e poderíamos nós todos juntos estarmos assentados lá, todos nós em trevas, ceguinho, prestes a ir para o inferno, prestes para descer a perseguição, dias contados, Satanás esfregando as mãos uma nas outras, esperando bem logo. Mas a luz, ela raiou, a luz brilhou através de Jesus Cristo. E essa luz, ela precisa brilhar através das nossas vidas. Nós somos chamados, querido, não simplesmente, amado, para nós sermos salvos, não simplesmente para isso é muito pouco, querido, mas nós somos chamados, queridos, também para nós ganharmos almas para o reino de Deus, para nós povoarmos o céu, querido, para nós esvaziarmos o inferno e para nós povoarmos o céu, para nós falarmos de Jesus, para nós darmos testemunhos, para nós falarmos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Hoje parece que nem Deus faz nada no nosso meio. Jesus faz alguma coisa, ou nós entregamos ao acaso, ou nós não contamos aquilo que Deus tem feito. Parece que Jesus é um Jesus do passado, e não do presente, do futuro. É só do passado. Sabe, querido? Jesus fez, mas não, querido. Hebreus capítulo 13, verso de número 8. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será para sempre. Sempre Ele vai existir, Ele sempre vai ser o mesmo. Eu sou o Senhor e não mudo. Esse é o Senhor, nosso Deus, querido. Deus nos chamou com um propósito. E nós vemos muitos cristãos, querido, desapontados na sua vida cristã, porque não tem vivido o propósito que Deus tem para as suas vidas. Você quer se sentir bem? Faça bem para outra pessoa. Se quer se sentir bem, ajude alguém. Agora, se você quer se sentir melhor ainda, traga alguém para Jesus e discipule ela no nome de Jesus. Você vai sentir a pessoa mais feliz da face da terra. Se coloca de pé em nome de Jesus. O dia, querido, que você evangelizar alguém, e você trouxer essa pessoa ficar do teu lado, você vai cuidar como se ela fosse a joia mais preciosa da tua vida. Você vai cuidar. A tal pessoa não veio hoje, mas por que será que não veio? E você já, fulano aí, o que aconteceu? Sabe, aquela preocupação. Porque é algo precioso, irmãos. É algo precioso. Jesus, Ele veio ao mundo. Ele desafiou as trevas, Ele venceu. Ele venceu para que nós sejamos mais que vencedores também em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus quando adotamos a palavra dele como regra para as nossas vidas, e o Senhor nos convida para isso nessa noite. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos, amado. Fecha os teus olhos. A minha oração de início, querido, é que a palavra de Deus, ela entre, querido, ela fique gravada nas tábuas do teu coração, assim como quando Moisés subiu no monte, o próprio Deus, primeira vez, escreveu com o dedo dele a respeito das leis, assim também o Senhor Deus, Ele vem escrever nas tábuas do nosso coração, querido, a respeito da vontade, a respeito do desejo, a respeito, querido, daquilo que Ele tem, do projeto, do plano que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia. Feche os teus olhos e coloque a tua vida diante do Senhor mais uma vez. Feche os teus olhos, querido, apresente diante do Senhor, querido. Talvez algum motivo de frustração você tenha, querido, vivido. Talvez, querido, você tenha talvez até se decepcionado alguma vez com o pastor, ou também, talvez com o teu irmão, com a tua irmã. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe, querido, as decepções serem maiores do que as expectativas que Deus tem para a tua vida, querido. Viva as expectativas de Deus para você, querido. Elas são conhecidas através da palavra, através do Espírito Santo. Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Fale com o Senhor em nome de Jesus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, eu apresento, Pai, nessa hora os teus filhos, Pai. Deus, eu me coloco como intercessor nessa hora, nesse momento, por cada filho, por cada filha que o Senhor está aqui, que estão aqui, Senhor, nessa noite, que o Senhor permitiu que assim estivesse, Pai. Eu apresento diante do Senhor esses, Deus, que o Senhor venceu o mundo, para que eles não fossem simplesmente vencedores, mas mais do que vencedores, porque espero e porque confio em Ti. Pai, eu oro e intercedo por cada vida nessa noite. Que os teus filhos, Pai, venham viver os teus sonhos, Deus. Que os teus filhos, Pai, venham viver os teus projetos. Os projetos que o Senhor tem, Deus, preparado para cada vida, Deus, preparado para cada um.
Pai, nós sabemos que muitas pessoas, Deus, vivem oprimidas, vivem deprimidas, Pai, vivem afadigadas, Deus, porque não tem, Deus, a certeza do Senhor plantada em seus corações, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, seja plantada nesse momento, nessa hora, Deus, a Tua palavra, que ela fique arraigada, Deus, que ela cresça para cima e para baixo, Pai, no nome de Jesus. E que os Teus filhos, Pai, possam ser vistos, Pai, como videira, Pai, oh Deus, como oliveira, como árvores frutíferas, Deus, que muitos possam sentir prazer nos Teus filhos, Pai, ao alimentarem dos Seus frutos, e os Teus filhos possam alcançar muitas pessoas, Deus, para o Teu reino, para o Teu louvor e para a Tua glória. Pai, no nome de Jesus, que os Teus filhos, Pai, que as Suas filhas sejam luz, Deus, luzeiros que brilham, Deus, entre as trevas. Oh, Pai, por mais que as trevas não reconheçam, Deus, mas para que os Teus filhos estejam brilhando, 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 Pai, mais e mais até ser dia perfeito. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, abençoa, Deus. No nome de Jesus, Senhor, coloca, Deus, essa certeza dentro do coração dos Teus filhos, Pai, no nome de Jesus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, eu oro, Pai, entrego cada vida diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Aleluia. Pode ver os seus olhos fechados. Pode ver os seus olhos fechados. Aleluia. Amor a ti, meu bem.
Senhor, eu entrego essa noite a minha vida nas tuas mãos. Apaga todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Recebe, Deus, a minha vida essa noite. Eu quero ser teu. Eu quero que o Senhor seja meu Deus, meu dono e meu Senhor. Que a tua palavra, Deus, fique gravada, Pai, no nosso coração. Que o teu desejo, Senhor, seja o nosso desejo, Pai. E que os nossos sonhos, Deus, sejam os teus sonhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então coloca a tua mão assim, querido, nessa posição. Faz assim com a tua mão. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe os músicos. Deus abençoe os irmãos que vieram adorar o Senhor. Coloca a tua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus, esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Coloca a tua mão assim, ao alto da tua cabeça. Fala assim comigo: eu vou permanecer firme nas promessas do Senhor. Amém, querido? E a maior delas sobre a tua vida é a vida eterna. Amém, querido? Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus. O mundo inteiro está cheio de mentirosos, assassinos e fornicadores. Nós adoramos vingança. Nós todos estamos amaldiçoados pelo pecado. As Escrituras declaram: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ver o que acontece a um pecador quando ele morre. Este homem achava que tinha tudo na vida. As Escrituras dizem: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. É muito perigoso enfrentar um Deus zangado. Após a morte, sua alma é imediatamente levada para o inferno, para esperar o juízo terrível de Deus. Tudo porque ele rejeitou o presente da vida eterna, dado através do amor de Deus.
está chegando, o terrível grande dia do juízo de Deus, quando aqueles que morreram com o pecado serão chamados perante o Senhor Jesus Cristo para serem julgados. A palavra de Deus diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. No final, Deus pedirá a um anjo para abrir o livro da vida, para ver se seu nome consta nele. O anjo olhará e dirá: este nome não acho, Senhor. E Deus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, para sempre. Mas Deus, em seu grande amor, preparou um caminho para você escapar desse terrível lugar. Ele não querendo que nenhum pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus lhe ama e quer que você viva com Ele no céu. E Ele preparou um caminho para você ir para lá e não para o inferno. E aquele caminho é através do prometido, o Salvador. Agora, preste atenção. E veja bilhões e bilhões que morreram com seus pecados. Jesus amou tanto essas pessoas que veio à terra para avisá-las sobre o inferno e o julgamento final. Ele derramou o seu sangue precioso, sangue de Deus, para lavá-los dos seus pecados. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas nenhuma dessas pessoas creram nele. Nenhum deles fez Jesus seu Senhor e Salvador. Ao invés de escolherem a vida, eles escolheram a morte. Assim, Jesus, como Deus Todo-Poderoso e último juiz, teve que enviá-los aqui para a segunda morte. Em nome de Deus, antes que seja tarde, antes da sua morte, creia em Jesus e o faça seu Senhor e Salvador, antes que você termine neste lugar horroroso. Antes de sua volta para o céu, Jesus fez esta maravilhosa promessa para aqueles que o recebem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus proclamou que todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Então, ele subiu às nuvens para o céu. Caro espectador, esta é a história mais importante já contada. Jesus é, na verdade, a luz do mundo. Se você nega Jesus, você nega o caminho para o céu. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Embora Satanás seja um inimigo derrotado, Deus deu permissão a ele para governar o sistema do mundo, que é totalmente corrupto. O propósito de Satanás é cegar os corações e as mentes do povo para o Evangelho. Milhões são enganados. Um dos meios de Satanás destruir a sua alma é pela religião. Mas Jesus veio para salvar a sua alma. Satanás leva multidões ao ensinamento do budismo. Mas Buda está morto. Ele não tem poder algum para salvar, pois ele era somente um homem. As religiões pagãs antigas adoravam Astarte, conhecida como a Rainha do Céu. Hoje, milhões de católicos romanos, ignorantemente, adoram esta mesma deusa pagã como a Virgem Maria. Deus mesmo ordenou em suas palavras santas: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Não as adorará nem lhes dará culto. Isto é uma abominação nos olhos de Deus. Outra obra-prima de Satanás é o islamismo. A história prova que Alá era apenas um antigo deus da lua do Oriente Médio. Muhammad foi condenado ao inferno quando ele rejeitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O diabo ofereceu à humanidade milhões de falsos deuses para serem adorados. O homem, em sua imaginação corrompida, tem adorado quase tudo: insetos, rochas, rios, ídolos feitos à mão e até a Satanás. Para ser um seguidor de Jesus, você deve rejeitar todos os deuses falsos e seguir somente a Ele. O Lago de Fogo é o local final para todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo como seu próprio Salvador. É muito tarde para eles. Mas e para você? Se você aceitar Jesus, este será o começo de uma vida nova e maravilhosa. Deus o abençoará e mudará completamente a sua vida, dando-lhe um coração novo. Todos os seus problemas não acabarão, mas Ele os carregará para você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o melhor virá quando você estiver perante o seu Salvador, quando você morrer, e Ele dirá a você: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus ama você
e guiou você até aqui, a fim de que seja salvo do inferno abrasador. Se você quiser ter Jesus no seu coração, você tem que pedir a Ele. Repita estas palavras com fervor. Deus, eu sei que sou um pecador e necessito que me perdoe. Eu creio que Cristo morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Jesus, eu agora me arrependo e desejo me livrar do pecado. Por favor, entre em meu coração. Eu confio somente no Senhor para me salvar. Obrigado por deixar-me ouvir e receber as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus.